Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, Obras Póstumas. Nós falamos sobre clarividência no encontro passado, no episódio passado. Hoje nós vamos falar sobre segunda vista. Será que tem diferença uma coisa da outra? Vamos descobrir juntos. Conhecimento do futuro, previsões. Agora ficou mais claro, né? Então, a clarividência é uma faculdade inerente ao sonambulismo, né? Ao médium no momento da sua mediunidade, que o seu espírito vai viajar, né? Seu corpo espiritual sai do corpo físico e vai fazer uma viagem lá e vai ver as coisas, os ambientes, os acontecimentos. Já a segunda vista, pelo nome, ela pode se manifestar, né? A mesma característica, só que a pessoa não sai do corpo e começa a enxergar, além do que está vendo fisicamente, começa a enxergar alguma outra realidade, por exemplo, espiritual, que é muito comum nos médiuns videntes, né? Ou de êxtase e tudo mais. A gente estuda bastante isso no livro dos médiuns. Então, por isso chama segunda vista, que eu posso estar olhando, por exemplo, neste momento para a minha câmera, mas eu estou enxergando, de repente, você que está me assistindo agora. Então, eu tenho aí duas visões, né? A física e a espiritual mescladas, e a pessoa está consciente nesse caso.
Olha que interessante. Então, é uma faculdade muito comum que geralmente as pessoas que a possuem nem sabem que a possuem. Eu vou citar um exemplo, né, do Jorge, que é médium de efeito físico, mas desde criança, quando, por exemplo, visitava o cemitério, ele não sabia distinguir, como criança, quem era vivo e quem era morto, mas tinha muita gente que era espírito, portanto, ele tinha vidência, né? Então, essa dupla vista aqui. E que pode ter diversos graus, pode ser muito nítido, mas pode ser uma coisa passageira que às vezes nem você vai conseguir lembrar direito depois, né? Então, tem uma série de matizes aí, de variáveis, né? Os videntes têm sido diversamente considerados conforme os tempos, os costumes e o grau de civilização. Para os céticos, eles não passam de cérebros desarranjados ou judiação, de alucinados. As seitas religiosas os arvoraram em profetas. Eu ia falar agora, são os profetas, né? Sibilas, oráculos. Nos séculos de superstição e ignorância, eram feiticeiros e acabavam nas fogueiras. Para o homem sensato, que acredita no poder infinito da natureza e na bondade inesgotável do Criador, a dupla vista é uma faculdade inerente à espécie humana, por meio da qual Deus nos revela a existência da nossa essência espiritual. Quem não reconheceria um dom dessa natureza em Joana d'Arc e em toda uma multidão de outras personagens que a história qualifica de inspiradas? Realmente, e inclusive a Igreja Católica assegura que esses videntes são santos, né? Então, assim, muita coisa o processo de canonização, geralmente, estas pessoas que tiveram dupla vista, né? O exemplo das aparições de Maria em diversas partes do mundo sempre foram feitas, sempre ocorreram para médiuns videntes, entende? Porque há relatos ao extremo que, por exemplo, em Fátima, que tinham as 3 crianças lá, ninguém mais via Maria, somente elas, porque elas eram as médiuns videntes, somente elas ouviam. As pessoas sentiam um ambiente espiritual, uma coisa inexplicável, mas quem via realmente eram somente as 3 crianças, né? Então, se encaixa perfeitamente nessa definição. Você sabe que eu sempre pensei nisso? É, assim, ok, existe uma ciência, um estudo sobre leitura de cartas de tarô, por exemplo, de borra de café, leitura de mão e tantas outras formas, né? Mas todas essas pessoas que executam isso, né, como profissão ou não, querendo ou não querendo, são videntes. Lógico, você tem que tirar aí as falcatruas, os charlatões, etc e tal. Mas digamos que essas pessoas têm capacidade, eu conheci pessoas que liam tarô, faziam e as previsões e as informações eram muito exatas, a pessoa é vidente, né? A pessoa é médium, vidente e tem sensações e tem conhecimento daquilo que fala, né? Não necessariamente a carta está dizendo alguma coisa, mas a pessoa tem aquela intuição e aquela visão do que significa exatamente aquilo. Eu acho que faz todo sentido do mundo.
É uma constatação bem interessante, né? O cego pode ser vidente? Ora, claro que sim. Já que não é uma faculdade da vista física, não tem absolutamente nada que é, impossibilite este recurso, enfim, essa faculdade. Ok, vamos entender aqui. A dupla vista, ela não precisa de um outro espírito para ter revelação alguma, tá? E agora vamos falar sobre a questão da previsão do futuro lá. Bom, o que você pensa a esse respeito? Eu, sinceramente, nunca gostei de nenhuma possibilidade de prever futuro. Porque, particularmente, eu acho esquisito. Eu não quero saber o dia que eu vou morrer, eu não quero saber o que vai acontecer. Eu acho que eu sou senhor da minha vida no sentido de que eu faço escolhas e aí existirão consequências dessas escolhas. E não me conforta saber se vai dar certo alguma coisa ou não, prevendo o futuro, blá blá blá. Ou que nem aquelas viagens de máquina do tempo, né? De volta para o futuro, pra você saber o que vai acontecer. Não, eu acho que a gente tem força de viver e de lutar o tempo todo justamente por não saber este futuro. Que se a gente soubesse, de repente eu sei que eu vou morrer depois de amanhã. O que vai acontecer? Eu vou entrar em desespero, em pânico? O que é? Não sei, não gostaria de saber e eu tive um pouco de ojeriza assim, desse negócio de prever o futuro, vamos ver o que está acontecendo. Não, obrigado, a minha vez eu passo. No fenômeno da dupla vista, por se achar a alma parcialmente liberta do envoltório material, que lhe limita as faculdades, não há duração nem distância. Visto que lhe é dado abranger o espaço e o tempo, tudo se lhe confunde no presente. Livre dos entraves da carne, ela julga dos efeitos e das causas melhor do que nós, que não podemos fazer outro tanto. Vê as consequências das coisas presentes e pode levar-nos a pressenti-las.
Pois é, aquele exemplo que eu citei, acho que na vez passada, de uma pessoa no alto de uma montanha que vê a 40 quilômetros uma represa se romper. Ele vai ter aí uma hora de, de previsão, vai prever o futuro, que em uma hora, lá no pé do monte que a pessoa esteja, vai inundar tudo, então ele pode avisar as pessoas para se salvarem. É uma previsão do futuro lógico, entende? No que é possível. Agora, bem diferente de uma previsão de um futuro que vai acontecer daqui 10 anos, ó, você vai ser rico, vai ganhar na loteria, etc e tal, que aí não tem muito sentido, entende? Então, é nesse sentido aqui, neste fato aqui, que se fala sobre essa previsão do futuro, mas é um futuro lógico e muito mais recente, né? Muito mais imediato do que a gente imagina aí que sejam as tais previsões do futuro. Como se vê, longe está isso da predição propriamente dita, conforme entendemos na acepção vulgar do termo, que eu falei agora. Nada foi tirado ao livre-arbítrio do homem, que conserva sempre a liberdade de agir ou não, de evitar ou deixar que os acontecimentos se deem por sua vontade ou por sua inércia. Indica-se-lhe um meio de chegar ao fim, cabendo-lhe utilizá-lo. Supô-lo submetido a uma fatalidade inexorável, com relação aos menores acontecimentos da vida, é despojá-lo do seu mais belo atributo, a inteligência. É assimilá-lo ao bruto. O vidente, pois, não é um adivinho, é um ser que percebe o que não vemos. É para nós o cão do cego. Nada nisto há, porquanto que se contrapõe aos desígnios da providência quanto ao segredo do nosso destino. É ela própria quem nos dá um guia. Então, entende que não tem nada a ver, primeiro, sobre a questão de fatalidade. Olha, isso vai acontecer, você queira ou não queira, isso vai acontecer. Não, né? Não se trata disso que a gente está falando, dessa previsão do futuro. É um futuro breve e lógico. E aí a pessoa pode evitar ou não esse futuro. Que pode fazer o médico quando o doente não lhe dá atenção aos conselhos? Gostei, gostei muito dessa frase final aí. Realmente. Então, o que a gente compreendeu hoje sobre a dupla vista e essa capacidade de prever um futuro próximo, um futuro lógico, não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, leitores de Buena Dicha, que o Zezinho aqui, a minha inteligência artificial não consegue ler direito, são os adivinhos ou os embusteiros ou pessoas que
estão fazendo só para pegar dinheiro das pessoas, aí fala, olha, você vai casar com uma pessoa assim, assim, assado, vai ter tantos filhos, não sei o quê. Desculpa, isso não dá para prever. Isso não tem jeito. Agora, algumas situações mais próximas, sim. E a alegoria, né, de ser um cão-guia para um cego é a mais próxima disso. O cão-guia está vendo se vai ter um buraco e o cego vai se estabacar, cair no chão e puxar o cão-guia junto. O cão-guia não vai deixar que isso aconteça. Então, nesse sentido, dessa dupla vista com previsão do futuro, é desse futuro próximo. Beleza? Claro isso? No próximo programa, nós vamos iniciar mais um capítulo, Introdução ao Estudo da Fotografia e da Telegrafia do Pensamento. Uia! Cada coisa legal, né? Kardec estava trabalhando em muita coisa bacana e a gente, infelizmente ou felizmente, tem acesso, mas pouco desenvolvido esse assunto. Mas olha que legal! Fotografia e telegrafia do pensamento. Como sempre, eu te espero. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo programa. Tchau!